Olá, este é o Saber Direito Responde e o curso dessa semana é sobre Direito Eletrônico. Dando início aos debates, estão aqui as acadêmicas de Direito Beatriz, Maria e Juliana, que, interessadas sobre o direito eletrônico, farão algumas perguntas que nós procuraremos responder a contento. Começando pela Beatriz. Com relação às redes sociais, a responsabilidade da criação e do conteúdo dos perfis falsos é do criador da rede social ou é uma responsabilidade comum? Muito bem. Uma parte do curso foi dedicada ao estudo da responsabilidade civil pela criação de perfis falsos. E pela análise da pouca legislação que é possível aplicar ao tema, bem como do regime de responsabilidade civil que a jurisprudência vem atribuindo à questão dos perfis falsos e também das redes sociais, a regra geral continua sendo a de que, para toda e qualquer informação considerada ilícita por usuário, é necessária a notificação da rede social. Daí por que dizer que se adota o princípio do notice and take down pela jurisprudência nacional e o STJ é um tanto quanto tranquilo nesse sentido. Agora, o que percebemos da análise dos tribunais estaduais, principalmente, em alguns julgados, é que tem se aplicado o Código de Defesa do Consumidor. E aí, então, a vítima de um perfil falso, enfim, que teve a sua imagem denigrida por um perfil falso, poderia, número 1, demandar contra a rede social, caso descumprido o seu dever específico de retirar o perfil falso, bem como, se ela conseguir identificar o usuário, que é o grande problema, o criador daquele perfil falso, aí sim cria-se a faculdade de demandar contra os dois em um regime de solidariedade. Ok? A minha dúvida é com relação à compra coletiva, professor. Como é que fica o direito de arrependimento, já que a compra coletiva ela pressupõe que você tem uma quantidade X de pessoas para conceder aquele desconto? E qual seria o prazo desse arrependimento? Perfeito, boa pergunta. Nós também falamos um pouquinho aqui acerca da responsabilidade civil contratual, na verdade, da proteção do consumidor no tocante aos sites de compra coletiva, né? Dizer que o direito de arrependimento, especificamente, ele tem um prazo previsto atualmente pelo Código de Defesa do Consumidor de 7 dias, quando o contrato é realizado fora do estabelecimento, que foi exatamente o que aconteceu, ok? Cláusulas do tipo o número de consumidores, o prazo, etc., o que se tem compreendido é que, mesmo em se tratando de sites de compra coletiva, na verdade, o próprio site integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual esse tipo de cláusula seria inoponível. Ou seja, se você se arrependeu, a natureza jurídica do direito de arrependimento é um direito potestativo extintivo. Isso é o que diz a doutrina em especial do professor Bruno Miragem. Ou seja, é um poder que é atribuído ao consumidor por ser vulnerável na relação. E por essa razão, o prazo seria de 7 dias, independente se o produto ou serviço foi adquirido num site de compras coletivas ou no site da própria empresa. Então, respondendo a sua pergunta, independe mesmo se ele é feito num site de compra coletiva. Você exercendo o seu direito de arrependimento está exercido no prazo de 7 dias. Qualquer condição nesse sentido, pelo menos a doutrina mais protetiva do direito do consumidor, e eu cito Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem, dizem que se trata de cláusula abusiva, ok? Qual seria a natureza jurídica dos termos de uso dos sites, visto que são imposição ao consumidor para utilizar o serviço? Bom, excelente pergunta também, né? Na prática, dizer que são uma imposição do consumidor para se utilizar do serviço, nós já estamos assumindo que estamos dentro do sistema do direito do consumidor, mais ou menos como falamos aqui na aula. A questão é que os termos de uso do site, se a gente for refletir, eles em nada diferem da maioria dos contratos que a gente celebra hoje, né? A teoria contratual diz que a liberdade de contratar seria exercida em se decidir se você contrata ou não, decidir o conteúdo das cláusulas e decidir com quem contratar.
E aí vem a pergunta, puxa, mas quantas vezes você chegou a negociar cláusulas contratuais com alguém? Você não negocia, porque na prática a maioria dos contratos que nós firmamos são contratos massificados, são contratos de massa. E os termos de uso do site, nesse sentido, atuam, enfim, como cláusulas gerais de um contrato firmado por adesão, com até um agravante, né? Por se tratar de um contrato de prestação de serviços online, você não vai lá na sede do Facebook, por exemplo, nos Estados Unidos, e assina o contrato. Na verdade, o simples fato de você clicar dizendo que leu, compreendeu e aceitou as cláusulas, já denota que você manifestou a sua vontade inequivocamente de contratar, fazendo com que se trate de um contrato válido, ok? Então, a natureza jurídica respondendo é uma natureza de cláusula contratual, de um contrato firmado por adesão mesmo. Perfeito? Beatriz. Com base nas compras coletivas, de quem é a responsabilidade da existência das empresas que estão ofertando produtos e serviços? Excelente pergunta também, Beatriz. Voltando para a questão do site de compra coletiva, o que nós temos que ter em mente é que, bom, primeiro, há duas correntes, ok, acerca deles. A primeira corrente é a que diz que, via de regra, o site de compra coletiva ele só se responsabilizaria pela veracidade, pela emissão do cupom, ok? E aí, se você adotar essa corrente, de fato, seria possível refletir se, bom, a empresa, por exemplo, ou o fornecedor imediato, para ser mais técnico, daquele produto ou serviço não existe. Então o site teria sido vítima. E por ter sido vítima, haveria um rompimento do nexo de causalidade, por exemplo, nesse caso. Entretanto, analisando a jurisprudência sobre o assunto e assim, vem se verificando que uma corrente no sentido contrário se forma. E uma corrente robusta, uma corrente mais forte, que é no sentido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos sites de compra coletiva, como se o próprio site de compra coletiva integra a relação de consumo, né? Se ele atua de forma... Se o seu modelo de negócios é um modelo de negócios que está no site de compra coletiva, enfim, para baixar preço, para atrair mais gente em determinadas cláusulas, isso, na verdade, é um risco assumido pelo próprio fornecedor. E, por essa razão, o risco da existência ou não desse fornecedor imediato, enfim, de se tratar de uma fraude ou não, seria um risco assumido pelo próprio site de compra coletiva que integra a cadeia de fornecimento e perante o consumidor do produto ou serviço, ele responde objetiva e solidariamente. Depois, se ele vai se voltar contra o eventual criador dessa empresa fraudulenta, enfim, já que ele também foi vítima nesse caso, aí é uma questão dele com esse outro fornecedor. Mas, no caso, perante o consumidor do serviço ou do produto, a gente conclui isso pela jurisprudência majoritária, que se trata de solidariedade e também se trata de legitimidade passiva e de caráter objetivo, responsabilidade, ok? Hoje na internet, a gente sempre, qualquer coisa, a gente vai comprar, vai fazer um registro numa rede social, a gente sempre coloca nossos dados pessoais, CPF, cartão de crédito. Qual a segurança jurídica que o consumidor tem de que esses dados não vão ser distribuídos? Perfeito. É uma pergunta muito inteligente também e muito próxima da nossa prática, né? Porque, afinal, no mundo de hoje, a gente cede dados o tempo todo. Na verdade, se você for pensar, o simples fato de navegar na internet já, infelizmente, acaba revelando dados cruciais sobre nós. Mas no tocante a esses dados, enfim, nome, endereço, podem ser considerados, e parte da doutrina o considera, como dados sensíveis, certo? Aliás, qual a segurança jurídica que nós temos? Bom, em se tratando de segurança jurídica de lei escrita dever ser, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que veda a formação de bancos de cadastro de consumidores sem autorização expressa do consumidor. Então, se você não cedeu expressamente o teu e-mail para fim de publicidade, por exemplo, via de regra, segundo o Código de Defesa do Consumidor atualmente, não poderia aí o fornecedor enviar os seus dados a outras pessoas. Isso, na verdade, faz parte do sistema de proteção da privacidade que nós temos. Próxima pergunta. Certo, professor. Como você estava falando que há lacuna na nossa legislação em relação à internet, eu gostaria de saber se há possibilidade da aplicação da lei estrangeira, no caso de lacuna na nossa lei. Pois é. Vejam, excelente pergunta também
e pergunta, inclusive, muito pertinente na análise da jurisprudência. Porque a jurisprudência brasileira, como teve que se valer, teve que se debruçar sobre a questão da responsabilidade civil, acabou por aplicar, muitas vezes, a legislação estrangeira para resolver o problema. Por quê? Porque, e eu estou falando especificamente de responsabilidade civil nos sites de redes sociais. O contrato, que já dissemos, que já concluímos, se tratar de um contrato, ele é baseado na legislação dos Estados Unidos ou da Europa, enfim, de onde é a sede desses países. Bom, encerrado o primeiro bloco, vamos a um rápido intervalo e depois voltamos para mais discussões sobre direito eletrônico. Voltamos com o Saber Direito Responde e o tema dessa semana é direito eletrônico. Vamos à pergunta da acadêmica Beatriz. Qual é a responsabilidade de quem envia e-mails de spam? Excelente pergunta. Na verdade, o spam não é um fenômeno que se revela só no e-mail hoje. O spam é uma publicidade indesejada cuja surgimento, cuja descoberta foi feita muito antes até do surgimento dessas tecnologias da informação e comunicação. E por se tratar de uma publicidade indesejada, resta saber qual a responsabilidade do anunciante pelo seu envio, ok? No tocante especificamente ao e-mail ou simplesmente às comunicações eletrônicas, você tem classicamente dois grandes sistemas de responsabilização e ao mesmo tempo de proibição, de vedação, de regulamentação para o envio desse tipo de publicidade. O primeiro é o sistema do opt-in, que é aquele que autoriza, em que o consumidor autoriza o fornecedor a enviar previamente notícias sobre publicidade na tua caixa de e-mail, enfim, no teu endereço. Esse é o sistema do opt-in. E aí, naturalmente, vedaria que o consumidor, que o fornecedor, mesmo sabendo dos seus dados, te enviasse publicidade. O sistema do opt-out, previsto em países mais liberais, no tocante ao spam, ele, na verdade, prevê que a publicidade pode até ser enviada. Mas o que vai vedar mesmo, que vai proibir se o fornecedor vai enviar essa publicidade ou não, é uma declaração inequívoca do consumidor, no sentido de falar, pare de me mandar esse tipo de publicidade, ok? Bom, aí vem a pergunta, Qual é o regime de responsabilidade que é adotado no Brasil? Como isso funciona? Nós não temos uma legislação específica sobre spam, ok? Nós temos tentativas de autorregulamentação do e-mail marketing acerca que busca, enfim, boas práticas empresariais acerca do tema. Mas lei mesmo não há. O que há é o Código de Defesa do Consumidor. E pelo Código de Defesa do Consumidor, o Brasil deveria adotar, no mínimo, o sistema do opt-in. Ou seja, você tem que expressamente, de forma inequívoca, dizer, olha, mande a sua newsletter, por exemplo, sobre livros, sobre curso, uma coisa que eu quero saber notícias, me interessa, eu posso querer consumir. E aí vem a questão, Puxa, como o Brasil julga o tema? Uma das poucas vezes que isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça foi num caso até considerado, muito comentado pela doutrina, que foi de um cidadão, e nós falamos ele na aula, que passou a receber publicidade indevida na sua caixa de e-mails, notificou a empresa que estava praticando esse tipo de ato e mesmo assim não foi tirado da mail list lá, da lista de e-mails da própria empresa. Então, seguindo o sistema do Código de Defesa do Consumidor, a gente tenderia a concluir que, bom, a empresa seria responsabilizada, já que se trata de publicidade indevida, e não foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça acabou por dizer que a internet é incontrolável, ninguém pode deter a internet, razão pela qual não há como se responsabilizar o anunciante, dizendo que se você quer deixar de receber spam, bastaria que você colocasse na tua caixa de spam. E, bom, primeiro que esse voto foi por maioria, nem todos os ministros pensam assim, houve divergências, mas no fim das contas a conclusão da doutrina é que o Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, se inclinou pela teoria da regulamentação pelo código, dizendo, olha, na verdade vai lá para a empresa e diz para o fornecedor, para a tua caixa de e-mail e avisa que isso tem que ir para o spam, porque você não quer ler.
e isentando de responsabilidade o próprio anunciante. Agora, já avisa aos navegantes, a doutrina toda discorda disso e tem jurisprudência em sentido contrário. Mas o posicionamento do STJ é esse. Perfeito? Respondido? Maria. Professor, com relação aos abaixo-assinados da internet, existe uma efetiva validade deles, juridicamente falando, ou são... Bom, muito boa pergunta também, e diz respeito ao tema que a gente procurou tratar, numa certa medida, no 5º encontro, que é a democracia digital, ou democracia virtual, ou cyberdemocracia para alguns. Bom, a gente fez lá uma petição virtual. Qual é a validade jurídica efetivamente dessa petição? Esse tema, na verdade, toca a 5ª aula, porque quanto mais gente manifestando a vontade, em tese, mais gente forma a opinião pública no sentido de dizer, olha, queremos isso, queremos aquilo, é uma demanda social. Entretanto, esse tipo de abaixo-assinado, ele esbarra num problema sério que o direito tem, que é o de dar validade a manifestações de vontade quando são feitas por meios não solenes. E aí que vem a questão. A gente viu na aula de contratos eletrônicos que a segurança seria o segundo elemento que diferencia o contrato eletrônico do outro. Por quê? Porque num contrato feito no papel, por exemplo, você assina, vai lá, reconhece a firma num sistema público de atribuição de fé pública daquela assinatura, e isso é o que atesta a veracidade da sua manifestação de vontade. Agora, em se tratando de uma dessas listas de abaixo assinado, pode muito bem alguém que sabe manipular um banco de dados colocar nome, CPF, nome, CPF, nome, CPF de alguém que nunca manifestou a sua vontade. Então, veja, eu entendo que deveria haver regulamentação para o tema. Na verdade, todos nós deveríamos ter lá uma conta de criptografia, de assinatura eletrônica para poder fazer isso. Eu, inclusive, entendo, e isso, enfim, é um posicionamento pessoal, tá em artigos meus, tá em textos meus, que quanto mais mecanismos informais de democracia virtual, de cyberdemocracia você tiver, melhor. Agora, a questão da segurança é o que vem esbarrando, é o que vem barrando, na verdade, a validade jurídica disso para fins, inclusive, de manifestação da vontade política e exercício da soberania popular, que, pelo artigo 14 da Constituição, é um tema com instrumentos que existem, né? Você pode propor um projeto de lei no Congresso Nacional, existe também soberania popular estadual e municipal, mas na prática é tão difícil que 0,5% de cada região do eleitorado nacional o faça, que isso acaba inviabilizando a própria proposta. Então eu acho que precisava ter outros mecanismos e precisa ter regulamentação para isso. Agora, na prática hoje, esses abaixo-assinados valem no seu conteúdo, mas na forma pouco são robustos nesse sentido. Beleza? Próxima pergunta. Certo, professor. Eu queria saber qual é a responsabilidade civil das redes sociais nos atos ilícitos praticados pelos seus usuários. Pergunta muito boa e muito abrangente. Nós dedicamos praticamente 2 encontros a dizer acerca da responsabilidade civil dos atos praticados pelos usuários, né? Primeiro, dizer que no tocante às redes sociais, em tese, há 2 tipos de rede social, ok? Há o tipo de rede social aberta e o tipo de rede social fechado. Aberta é aquela que terceiros podem ter acesso ao conteúdo ali publicado, e fechada é aquela que apenas os membros da rede social têm acesso àquilo, ok? Nós acabamos por nos acostumar a utilizar redes sociais de caráter fechado. E aí os usuários que se ofendem mutuamente, digamos, numa bolha fechada, ou seja, não há acesso a terceiros. No tocante ao conteúdo inserido por terceiros, prática, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra geral o sistema análogo ao norte-americano e europeu, que é o de que o provedor só será responsabilizado uma vez que houver uma notificação extrajudicial, ao menos, e que indique o conteúdo específico lá da prestação. Ou seja, onde está o link, qual o link do arquivo a ser retirado. E o STJ acabou por concluir, em um dos seus julgados que se tornou paradigmático, que o prazo razoável para que o
provedor tome alguma atitude para que não venha a ser responsabilizado, é o prazo de 24 horas. Pelo menos é o que nós temos por enquanto. Agora, se sobrevier uma legislação posterior, e a que está vindo parece nesse sentido, haverá uma subversão completa desse sistema. E daí a responsabilização vai ser apenas após uma notificação judicial. Então, em suma, a pessoa sofreu um dano à sua imagem, à sua honra, enfim, a qualquer situação jurídica subjetiva existencial, ele vai ter que ajuizar uma pretensão, ainda que seja no juizado especial, para eventualmente obter uma decisão judicial que venha determinar que o provedor retire isso. Quer dizer, na prática vai ficar muito difícil mesmo para o usuário que foi lesado retirar determinado conteúdo. Esse é o conteúdo do Marco Civil da Internet, que é o projeto de lei aí que está sendo votado acerca do tema. Beleza? Então, por hora, notificação extrajudicial, mas talvez no futuro, notificação judicial. Perfeito? Próxima pergunta. Com relação às redes sociais e sites em gerais, eles normalmente, ou em sua grande maioria, são hospedados têm seus servidores hospedados em outros países. No caso de comprovação de algum crime ou de alguma injúria, a legislação aplicada seria brasileira ou do país de origem do servidor? Excelente pergunta, Beatriz. Na verdade, tua pergunta se desdobra em dois grandes problemas. Primeiro é o da legislação aplicável, e aí, assim, do posicionamento hoje prevalente em doutrina e jurisprudência, que diz que quando num contrato há um foro de eleição, dizendo que aplica-se a lei dos Estados Unidos, aplica-se a lei de qualquer outro país, em se tratando de relação de consumo, a competência do consumidor é absoluta. E por haver competência absoluta e haver vedação, inclusive, a cláusula de eleição de foro dentro de contratos internacionais de consumo, a legislação aplicável para a doutrina seria a brasileira. E brasileira porque é uma questão de ordem pública. E aí a proteção do consumidor, a legislação brasileira se aplica, ponto. Agora, uma coisa que eu pouco tratei aqui, até por questões de delimitação do tema, é o problema da determinação específica prevista, aparentemente, no projeto de lei, que vai atribuir aos provedores estrangeiros que atuem de maneira organizada no país a incumbência de colocar os seus servidores, de alocar os seus servidores fisicamente aqui e não no estrangeiro. Isso pode ser bom no sentido de se cumprir uma ordem judicial. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou um problema há uns meses atrás, em que um cidadão estava praticando atos de corrupção ativa e passiva e tinha uma conta de e-mail situado lá fora. E aí, quando o juiz brasileiro determinou a quebra de sigilo de dados dele, o provedor disse, não, a gente não pode cumprir porque o servidor está lá. Isso, bom, enfim, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se pode fazer isso. E, na verdade, se você atua num país enquanto fornecedor de serviços, não faz sentido que você se exima da sua obrigação específica de fornecer os seus dados. Se o servidor está fora, dê o seu jeito. Há uma decisão judicial dizendo isso, ok? E por essa razão, para dar efetividade, há quem entenda que deve-se colocar o servidor aqui. Agora, na prática, isso foi uma resposta à violação de privacidade ocorrida no mundo inteiro, certo? E que é entendida pelos especialistas mais como uma resposta política do que uma questão técnica. Porque na prática, obrigar um fornecedor de serviços a alocar o teu servidor aqui, nada mais faz do que permitir que você seja espionado em dois lugares ao mesmo tempo e não impedir que você seja espionado lá, ok? Eu agradeço muito a pergunta das acadêmicas, agradeço mais uma vez a oportunidade da TV Justiça de aqui poder compartilhar o meu conhecimento e encerro os trabalhos aqui no Saber Direito Responde. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.